Boa noite a todos, né? Hoje é dia 19/11 e a gente está fazendo uma aula de revisão para a V3. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho da prova V3, do jeitão que ela vai se desenvolver, qual vai ser o prazo de realização dessa prova, os textos envolvidos nessa prova, vamos falar um pouquinho da matéria de cada um desses textos, né? E como que eles serão efetivamente cobrados nesse conteúdo. Bem, para iniciar então o nosso processo avaliativo, essa prova ela conta com 3 questões dissertativas, num total de 25 pontos. Essa prova ela pode ser realizada em um grupo de até 4 pessoas e ela deve ser realizada no período entre 25/11, às 9 horas da manhã, até 1/12, às 23 horas da noite, né? Para isso, ela deve ser enviada no e-mail do professor. Esse e-mail está destacado no cabeçalho da prova. Essas orientações que eu vos falo também estão lá nesse cabeçalho, né? E os textos específicos, eles estão numerados dentro do nosso programa, que são o texto 8, o texto 9 e o texto 10. Então, vamos lá falar o nome de cada um desses textos aqui especificamente. Texto 8, revisitando as fases da abordagem centrada na pessoa. Texto 9, um olhar fenomenológico sobre a questão da saúde e da doença, a cura do ponto de vista da gestalterapia. E texto 10, reflexões sobre a consciência na fenomenologia e na abordagem centrada na pessoa. Então, esses são os 3 textos que a gente vai estar trabalhando aí na nossa prova AV3. Ok? Nessa prova, como é uma prova que vocês estão fazendo virtualmente com uma semana, é permitido qualquer tipo de consulta para ser realizada a prova. É solicitado que não seja feita uma cópia, assim, né, o entendimento de vocês nas próprias palavras, na resolutiva das questões, isso sempre é importante lembrar. E, né, que ela pode ser feita em grupos de até 4 pessoas, já foi falado, né, né, o material foi disponibilizado pelo WhatsApp, e também esses textos todos, esses 3 textos, eles estão disponíveis na internet. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, não tiver perdido o texto, pode me pedir que eu reenvio também, mas também com o próprio título do texto, você colocando, ele está disponibilizado na internet, porque é um artigo científico de ampla divulgação. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos começar a falar um pouquinho das questões. Na questão 1, ela está relacionada com o texto, né, revisitando as fases da abordagem centrada na pessoa. Então a ideia aqui é o quê? Esse texto, a Virginia Moreira, ela fala de 4 fases da abordagem centrada na pessoa. A gente trabalhou essas 4 fases. Só que ela não fala simplesmente dessas 4 fases, ela chega até a falar de uma quinta, né, depois que o Roger morreu, que é pós-rogeriana. A gente até brincou, falou assim, tem um bônus phase aqui, né, porque ela fala no texto que vai falar de 4 fases, né, e aí ela fala, na verdade, de 5. É um texto bem didático, que ele está visando, né, falar um pouco sobre a abordagem centrada na pessoa, mas separando ela por períodos históricos. Logo no começo do texto, ela fala para a gente, olha, tem pelo menos aqui 2 momentos que a gente vai pensar no pensamento rogeriano. Um ao longo dos 30 primeiros anos e um nos outros 30, depois dos outros 30 anos. E aí, para isso, ela desenvolve em fases. No caso aqui, essa 4ª fase vai estar mais voltada para essa segunda parte. A primeira parte dos 30 anos é mais voltada para o Rogers, psicoterapeuta, e a segunda fase para o professor, facilitador de grupos e indivíduo preocupado aí com os processos sociais. As respectivas fases são: primeira, a fase não diretiva, de 1940 até 1950. A segunda, a fase reflexiva, de 1950 a 1957. Terceira, a fase experiencial, de 1957 até 1970. E a 4ª fase, que é uma fase referente à ACP, que é a chamada fase coletiva ou interhumana, de 70 a 87, né, que termina aí com a morte do Rogers.
Depois, na quinta fase que ela vai falar, né, que aí é uma questão pós-rogeriana, ele já faleceu, ela vai falar de 87 até os dias atuais, as novas configurações a partir da ACP. Vocês lembram disso direitinho? Tranquilo? Mais ou menos. Vamos dar uma revisada, vamos ver os vídeos de novo, dar uma lidinha legal nos textos, vale a pena, esse texto é muito gostoso, muito bacana de ler. Bom, vou falar bem rapidamente, né? A primeira fase não diretiva, ela vai ser a primeira base, né? O livro Psicoterapia e Consulta Psicológica, ela dá uma maior ênfase, né, aos sentimentos do que aos aspectos intelectuais, né? A intervenção é mínima, o cliente que vai conduzir esse processo, ela é a fase de mais críticas à teoria e as imagens mais negativas voltadas para essa abordagem. A segunda fase, já é a fase reflexiva. O livro base vai ser o Psicoterapia Centrada no Cliente, vai ser um reflexo assim dos sentimentos, né? Vai ser muito utilizado nessa fase, vai ser a fase da terapia centrada no cliente propriamente dita. Aqui ele vai falar das condições facilitadoras, né, de uma atmosfera desprovida de ameaças, e aí as condições são consideração positiva e condicional, a congruência e a empatia, né? Essa fase também é muito bacana, ele fala o que é necessário para estabelecer-se um contato terapêutico. A terceira fase, a fase experiencial, a obra de referência, então, vai ser o livro Tornar-se Pessoa. Nessa fase, então, a ideia já é utilizar, né, o psicoterapeuta ele tem o objetivo de ajudar esse cliente a usar plenamente sua experiência no sentido de promover uma congruência maior do self e do desenvolvimento relacional. Né, é aqui que a gente vê uma influência maior do conceito de experienciação do Eugene Gendlin, da ênfase na autenticidade do terapeuta, que é a congruência, da relação terapeuta-cliente, né, de confiar nos próprios sentimentos por parte do terapeuta, um diálogo mais íntimo, intersubjetivo, uma influência muito mais clara existencialista aqui e uma aproximação maior da tradição fenomenológica. Na quarta fase, no caso aqui do Rogers, ainda com o Rogers vivo, a fase coletiva interhumana, a obra referência principal vai ser o livro Sobre o Poder Pessoal. É uma fase mais mística, uma fase mais holística, com interesses em questões mais amplas, né? Atividades grupais, relações coletivas. Vai ser uma fase bem transcendental da existência humana. Nessa fase aqui a gente vai ver assim, até um relato do Roger sobre essa tendência direcional formativa do universo, que é bem holística mesmo, né? E ele vai estar preocupado com questões da humanidade, não questões tão individuais aqui nessa fase, já no finalzinho da vida dele. A fase bônus que eu falei, né, já seria uma fase pós-rogeriana ou neo-rogeriana, que ela vai classificar como de 87 até os dias atuais, que aí é uma revisão do pensamento dele, né, mais de 20 anos após a morte dele aqui, a gente está falando, que ela, né, vai ver como que essa psicoterapia tem sido praticada hoje. E ela vai falar das novas escolas, cada uma vai ter uma influência respectiva de uma dessas fases, né, a escola clássica, a escola da focalização, a escola da experienciação, a escola integrativa, a escola transcendental e tantas outras aqui derivadas ao longo dessas fases, né? Para fechar esse texto, então, ela vai falar um pouco, né, de como que é interessante esse movimento, como que o Rogers ele sempre se manteve aberto a essa evolução do processo psicoterápico e como que isso é importante visto até os dias atuais. Bom, basicamente, então, do texto 4, é isso que a gente vai estar, do texto 8, é isso que a gente vai estar falando, né, respectivamente. Então, vamos lá, vamos ver aqui como é que vai funcionar isso efetivamente aqui na prova. A ideia é pensar em uma dessas 4 fases, né, apresentadas, em uma delas, né, escolher uma delas e dissertar sobre essa fase, relacionando também com a disciplina, né, teorias da personalidade. Então, para isso eu tenho uma dica, né, identificar aí essa concepção de ser humano. A concepção de ser humano, no caso, vai ser a mesma para todas as fases, né, que é uma concepção mais existencialista, não tem como sair disso, apesar disso ter aparecido com mais força
na fase experiencial, a concepção do ser humano ela é uma concepção existencialista. Então, a ideia é que a gente parta desse ponto para poder descrever melhor uma dessas fases, né, no caso, aí de preferência de cada um, relacionando com o que a gente fez ao longo de toda essa disciplina, que é a questão da personalidade existencial humanista, não é verdade? Mamão com açúcar, tranquilo de fazer, questãozinha trabalhosa, mas mamão com açúcar, 5 pontinhos aí garantido, todo mundo bem, todo mundo tranquilo. Mamão com açúcar, essa mamão é engraçada, né, gente? Falando com mamão com açúcar, aquele mamão meio branco, meio ruim, a gente Não. pode escolher qualquer fase. A ideia é assim. Pôr no açúcar demerara, que é açúcar mais ruim também. Então, pode pôr um açúcar mascavo, um mel, aquele mamãozinho, aquele papaya, né? O pequenininho. Pequenininho é mais gostosinho, né? É igual perfume, né? O frasquinho menor é mais gostosinho, né? Então vai ser um papaya. Pode escolher qualquer uma fase. Sim, a ideia é que vocês escolham, né? Que vocês tiverem mais segurança para poder dissertar sobre, que vocês discutam, né, no grupo e relacionem isso com as teorias da personalidade. Então, assim, é uma questão relativamente bem simples, assim, né? Só que eu reafirmo, né? Utilizem o conhecimento de vocês, utilizem a fala de vocês durante a resolutiva. Acho que isso é muito importante, é muito bacana, né? Vão ter várias respostas diferentes, né? Cada um vai escolher uma fase que achar mais interessante, que vai sentir um domínio maior em relação aos textos e elas se completam também, de certa forma, né? Essa divisão ela é bem didática, né? Porque a teoria é uma só, né? Apesar de estar dividida. Então, tranquilo. Estamos juntos aí? Estamos tranquilo? Podemos avançar mais um pouquinho? Beleza, então. Vou fechar esse PowerPoint aqui, abrir o outro também, que a gente vai conversando do PowerPoint com a fase, e aí a gente vai fazendo uma revisão mais gostosa, uma revisão mais alegre também, né? Que é importante. Alegria é tudo. Samuel. Oi, querida. Pois não? Você está falando de PowerPoint e a gente não está visualizando nada, não. Ah, não. Eu estou pegando aqui só para falar, tá. para dar revisão. É o mesmo. É aquele mesmo que a gente trabalhou, que eu já enviei para vocês, que está inclusive nos vídeos. Ele está aberto. Okay. Tá bom? Aí eu só estou mesmo para me orientar, para eu poder fazer um resumão do texto. Sim. Então vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho. Esse texto aqui, né, o texto 9, o olhar fenomenológico sobre a questão da saúde e da doença, a cura do ponto de vista da gestalterapia. Né? Esse texto aqui ele já vai começar falando, né, de uma psicopatologia fenomenológica, das origens da filosofia alemã, mais especificamente ele vai falar do Husserl e do Heidegger, e a contribuição, né, da fenomenologia para uma pluralidade de pontos em psicopatologia. Então ele vai falar de 2 métodos, o método descritivo de fenômenos do Jasper e o método do Ludwig Binswanger, né, do trabalho que conduz a Dasein-Análise, né, a análise existencial, né, da presença humana. Essas reflexões estão no Ser e Tempo, do Heidegger, né, e esse livro, segundo o próprio Binswanger, se tornou indispensável para a psiquiatria. Né? O mundo ele pode ser desmembrado no ser, né, o mundo, e o em, né, que é o ser no mundo. Né? Então, assim, o mundo ele vai ser a mundaneidade, a materialidade, né? A morada desse mundo, né? A morada vai ser o mundo, e a relação ser em pressupõe a compreensão dos termos que se relacionam no modo em, né? Ou seja, a relação desse indivíduo com o mundo. Né? Se olharmos de perto, então, vamos ver que a angústia de uma pessoa, ela nos parece vir de dentro, mas ela está fora também. Por que ela está fora? Porque não existe nem dentro nem fora, né? Porque, assim, alguém só se angustia porque o mundo arrasta para a sua angústia, e isso reflete uma inseparabilidade entre sujeito e mundo. O organismo ele é adaptável a condições do meio, né? E nos adaptamos também dessa forma psicologicamente. Então, esse texto ele vai falar muito sobre isso. Uma adaptação não só do meio, mas uma adaptação também biológica, uma adaptação também psicológica. Bem, basicamente ele começa falando para a gente aí nesses termos.
E aí, no desenvolvimento, ele já vai falar, né, da percepção que o indivíduo ele tem, que cada um tem de si, afetando as outras atitudes e influenciando como que esse indivíduo se conecta com a realidade. Tem uma parte aqui depois que é uma citação bem bacana, né, que ele vai falar de alguns conceitos e ele vai falar da questão do ajuste criativo. Quando ele fala desse ajuste criativo, ao longo do texto, ele vai fazer o desenvolvimento do que é esse ajuste criativo, né? Vai fazer até uma crítica de um diagnóstico também e outras questões mais, e o texto ele vai desencadear por esse meio aí. Bom, eu cheguei até aqui por quê? Porque eu quero, né, dar uma focada e fechar aqui uma coisa. Essa questão do ajuste criativo é uma questão fundamental para a gente entender a Gestalt, né? A gente vai entender a Gestalt também no sentido assim, de um fechamento, de um todo, né, de uma figura fundo, mas a gente precisa de entender, 10 minutinhos só apenas. Eu acho que dá para terminar, vamos ver. Aí a gente marca o outro também, não tem problema não. Esse ajuste criativo é algo que eu acho importante a gente estar atento. Então, essa pergunta 2, ela está voltada para o que é esse ajuste criativo, né? Como que esse ajuste criativo ele se desenvolve, aí isso está no texto, e eu vou querer uma definição disso e como que isso é feito no indivíduo, aí, como é que ele é realizado no processo psicoterápico. Então, bacana, a gente vai dar uma lida no texto e a gente vai focar nessa questão do ajuste criativo. Beleza? Esse ajuste aí seria, né, porque essa Gestalt aqui fala do eu agora, né? Sim. Que tem muito a ver com o Enneagrama que eu te falei aquele dia. Exato. O que a pessoa sente hoje, como que ela, né, como que ela agora, não é aquela questão lá do passado. Não, não. E também como se ela organiza a partir disso. Por exemplo, num processo de aprendizagem, esse ajuste criativo, por exemplo, ele pode ser uma fuga, com medo de ser humilhado e ele não quer mais participar daquela aula, por exemplo, com medo de uma retaliação. Isso seria um ajuste criativo, mas seria um ajuste criativo não interessante. Agora, um ajuste criativo interessante, de repente, seria uma nova maneira de se ver frente à realidade, né? Então, tem vários exemplos, tem vários conceitos, eu acho que vale a pena jogar esse termo também e pesquisar um pouco a respeito dele antes da prova. Aproveitar essa semana que vocês têm, até a semana que vocês têm para fazer também a avaliação e batalhar um pouquinho nesse conceito, que é um conceito também que está bem dentro desse texto. Mas eu acho que vale a pena buscar outros materiais aí. Então, questão 2, estamos tranquilos? Estamos de boa? Fechou, fechou? Bora pensar Acho um que pouquinho. de bom é uma palavra muito forte. Breno, você tá aí, né? Seu danadão. Nós vamos mandar bem, cara. Fica tranquilo. Só nós tava pela misericórdia, viu? As meninas até assustou chamando no grupo lá, porque o trem tá feio. Não. Salmo 93, né, Breno? Salmo 93 ou 23. Aí vocês me tiraram da conversa, mas eu conheço as histórias de ajoelhar no milho, né? De fazer os. Vai nessa aí que funciona também. Samuel, a gente tá uma turma muito religiosa, Samuel. Não é? Amém, irmão. Bora lá, ué. Tamo junto aí. Bom, o último texto, a última questão também, né, valendo 10 pontinhos, vai ser o texto 10, reflexões sobre a consciência na fenomenologia e na abordagem centrada na pessoa. Esse texto, ele vai falar, mediante uma revisão narrativa, a questão da noção de consciência em Carl Rogers, William James e Edmund Husserl. Particularmente, eu não vou entrar nessa questão muito no Carl Rogers, porque eu vejo que a primeira eu já contemplei bastante. A segunda, a gente quis falar um pouco mais de outras questões. Então, nesse aqui, eu vou fazer uma comparação entre o William James e o Edmund Husserl. Eu vou pensar na consciência a partir desses dois indivíduos, que eu acho que é mega importante e mega vale a pena a gente trabalhar nesse sentido. Na questão 3, então, do texto 10, a ideia é a construção de um parágrafo também, falando sobre a noção de consciência na obra desses dois autores, do William James e do Edmund Husserl.
Isso foi separado nos pontos aqui do texto. Ele chega a pontos específicos que ele vai falar da consciência em William James e da consciência em Edmund Husserl. Eu quero que vocês me falem sobre essa noção de consciência e como que ter essa noção, entender essa noção de consciência na obra desses dois autores é importante no fazer psicoterápico, né, no trabalho do psicólogo, no caso aí do processo de psicoterapia. Eu acho que fica mais fácil, dei uma dica também, pensa a partir de uma situação prática para começar a construção dessa resposta. Porque quando a gente tem uma visão prática, eu acho que fica mais fácil da gente dissertar a respeito. Basicamente, então, a questão, ela vai querer saber um pouco da noção de consciência de William James e do Edmund Husserl e como que isso influencia a prática, como que isso é importante para a prática profissional do psicólogo, no caso aí em psicoterapia. Ou seja, uma questão que não tem ela pronta em lugar nenhum. Vocês vão pensar e elaborar a partir dos conceitos de consciência que estão descritos aí no texto. Então, assim, muito bacana, acho que vale a pena rever o texto como um todo, a partir dessa releitura, pensar nisso num exemplo prático, numa atuação realmente vivida aí profissionalmente. Beleza? Clareou? Você vê assim, nenhuma das questões ela está muito dada, né? Não tem assim, falar, defina tal coisa, página 5, não está bem assim, né? A ideia realmente é que não esteja. Mas são questões que têm uma formulação legal, que o próprio texto base ele já é suficiente para elaborar. Tranquilo? Quer dizer, tranquilo, não sei. Repete os textos para mim, por favor, eu estou meio aérea. Perfeito, querida. Texto 8, texto 9 e texto 10. O nome deles especificamente aqui, eu deixei no cabeçalho da prova. Mas já está em mão, já. Tá tudo certinho aí? não, beleza então. Mas eu coloquei também no cabeçalho da prova e eles estão na ordem, na ordem de questões também. Então, assim, não vai ter problema algum para a gente rever, para a gente refazer, não. Tá ok? Opa! Eu achei assim que tá bem dentro daquilo que a gente conversou. Basicamente não tem muito mistério, não tem muito segredo. Vai dar um trabalho fazer? Vai dar um trabalho, né? Não dá para negar que é um pouco trabalhoso, é uma discussão também, geralmente é uma discussão mais acalorada, né? Porque as pessoas elas têm pontos de vista diferentes, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é bem relevante para a formação. Por isso que foi a ideia de fazer ela nesse formato. E também que o formato ele foi já pré-dado, né, pela instituição. Eu não podia fazer diferente. Eram 3 questões dissertativas e eu cumpri, né, como o determinado. Tranquilo? Eu não encontrei aqui, foi o texto 8 exatamente. Tem um trabalho aqui, mas eu acho... Se vocês quiserem, eu posso mandar os 3 textos e os 3 powers agora no grupo. Os power tem 9 ou 10. Pode mandar? Eu acho melhor. Eu também acho, fica mais tranquilo, né, Breno? Eu vou aproveitar aqui, assim que fechar, que está faltando 2 minutinhos aqui para fechar essa reunião, aí eu mando e já abro a outra. Deixa eu tentar abrir aqui e mandar já de uma vez, que está aqui na mão também, de repente eu já abro o PowerPoint aqui e já mando, né? Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu pegar ele aqui, mandar os 3 powers primeiro, que já estão na mão. Mandei. E agora os 3 textos também. Você mandou alguns até hoje, né? Aqui, deu um livro. Pouquinho. Para visualizar. O texto parece estar demorando um pouquinho mais a carregar, mas está carregando. Aí eu já envio. Não, beleza. Ó, já mandei os paus já chegaram. E o texto está carregando, deve chegar aí nos próximos segundos ou minutos aí, dependendo da internet, deve estar chegando aí de boa. Eu vou dar uma olhada aqui para ver quanto que tá. Tá faltando 1 minuto, não sei se vai chegar antes.
Vamos ver se chega aqui. Deixa eu olhar aqui. Ah, chegou, já chegou. Tá tudo lá, então. Então, a matéria da prova acabamos de enviar pro WhatsApp também. Beleza? Você mandou o 11 também, né? Ué, deixa eu ver. 9, 10. Oh, caramba, o 11 Mas não. tudo Deixa bem. deixa eu deletar ele para não confundir. Melhor não. Não, é. Nós sabemos que não, é. O 8 eu não mandei. Acabou que o 8 eu não mandei. Olha aí. É porque eu peguei aqui na sequência, desculpa, e não mandei o 8 que eu devia ter mandado, né? O 8 tá chegando agora, para ficar certinho. Gente, a gente vai cair a qualquer minuto, mas aí é esse mesmo link, tá bom? Eu já vou abrir aqui que a gente continua conversando direitinho. Beleza? Eu acho que chegou lá já. Ah, chegou. Tá bom? Deve cair agora, aí a gente já continua conversando um pouco. Engraçado, cai de uma